Quantas vezes já falou assim para as pessoas, pô, esse cara só pode ser muito burro, porque como que não entende isso? Você já parou para pensar sobre a responsabilidade que você tem sobre isso que está acontecendo? No mundo da PNL, a gente tem um pressuposto que diz o seguinte, que a responsabilidade da comunicação é do comunicador. E o que isso aí quer dizer pra gente? Que na verdade, todas as vezes que a gente atribui a culpa da comunicação ao outro, a gente está deixando de se desenvolver quando a gente trata de comunicação. Porque todas as vezes que eu digo é ele que é o incompetente, porque é ele que não entende, eu deixo uma oportunidade na minha vida passar simplesmente porque eu não entendi esse pressuposto ou talvez não tenha aceito esse pressuposto. E aí eu deixo de me desenvolver. Mas por que eu deixo de me desenvolver? Porque a culpa é do outro. Por isso que no mundo da PNL a gente sempre diz a responsabilidade da comunicação é do comunicador, ou seja, a gente é que precisa desenvolver habilidades, porque se a outra pessoa não está entendendo aquilo que a gente quer passar, uma parte dessa responsabilidade é sempre nossa. É óbvio que o outro também tem a responsabilidade de se esforçar para entender, mas eu não posso atribuir energia, atribuir culpa a ele, porque todas as vezes que eu atribuo culpa a ele, eu deixo de me desenvolver. Então, quando a gente pensa que a responsabilidade da comunicação é do comunicador, pensa comigo, comunicação é tornar comum uma ação. Se você quer passar uma informação, ou seja, olhe, dentro, formação, ou seja, se eu quero passar essa forma de agir para alguém, e isso eu não consegui tornar comum essa ação, ou seja, eu tinha uma ação que precisava se tornar comum a nós dois. E eu não consegui isso, falhou a comunicação. Mas por que falhou a comunicação? Porque não tornou comum uma ação. Só que um pedaço dessa responsabilidade é minha. Por isso que eu tenho a linguagem. Então, através de uma linguagem verbal e não verbal, eu tiro as coisas que estão na minha cabeça e coloco dentro da cabeça de alguém. Se esse processo falhou, eu tenho que saber, pô, qual que é o ajuste de linguagem que eu deveria ter feito para que essa pessoa entendesse com mais facilidade. E é sobre isso que esse vídeo se trata, é a gente assumir a responsabilidade da comunicação. Ou seja, como que eu desenvolvo a minha linguagem verbal e como que eu desenvolvo a minha linguagem não verbal para que eu consiga mais facilmente tirar as informações que estão na minha cabeça e colocar na cabeça de alguém. E aí, quanto mais desenvolvido eu for, quanto mais desenvolvido minhas habilidades forem, menos eu vou escutar. Nossa, eu não entendi. Nossa, tá difícil de entender. Porque a mesma informação eu posso passar de várias estratégias diferentes, com várias estratégias de linguagem, por isso várias estratégias linguísticas. Se eu tenho que passar uma informação, sei lá, para chão de fábrica, é um tipo de linguagem, as metáforas são diferentes, a minha roupa é diferente, as minhas estratégias, tanto verbais quanto não verbais, elas são todas diferentes. A forma com que eu vou organizar essas informações é diferente. Se eu vou falar com cargos de gerência, a linguagem muda. E não é merecer ou desmerecer alguém, é porque a linguagem mudou, as características das pessoas mudaram. Se eu vou falar com diretoria, a linguagem é outra de novo. Por isso que, se você quer desenvolver, se você tem problemas de comunicação, a primeira coisa importante, assuma o pressuposto. A responsabilidade da comunicação é do comunicador. Porque aí você assume a sua responsabilidade, você assume a chance e a oportunidade de desenvolver essas habilidades. Quer um exemplo para ficar mais claro? Se você perceber, tudo que eu faço aqui, eu faço o contrário. Informação, comum, ação, linguagem verbal, não verbal. Por que eu tô mexendo a mão dessa forma? E para mim, se eu tivesse que escrever, eu escreveria daqui para cá. Mas por que eu faço tudo o contrário? Porque eu sei que você que aí está assistindo, você está vendo dentro de uma linha temporal adequada para você, porque eu quero facilitar a sua vida. Isso é o que nós chamamos de organização das posições psicogeográficas, ou seja, como que eu crio congruência entre o que eu falo e aquilo que eu gesticulo, porque eu preciso tornar comum essas ideias que eu tenho. E para facilitar o seu entendimento, eu crio tudo o contrário aqui, como se eu estivesse espelhando a minha comunicação para que você veja no sentido adequado aí do outro ladinho da tela. Isso sim é desenvolver habilidades de comunicação. Isso é assumir a responsabilidade da comunicação. Então, se vale como dica,
Pensa bem de que forma que você organiza a sua linguagem verbal e não verbal, organizando melhor as suas posições psicogeográficas. E com isso as pessoas vão falar com muito menos frequência. Nossa, eu não estou conseguindo te entender. Nossa, não ficou claro o suficiente. E aí você assume, opa, que mudanças eu vou ter que fazer para que a próxima vez que eu for falar com essa pessoa, as minhas informações se tornem mais claras para ela. E se você quer mais dicas de comunicação, assine o nosso canal, porque isso nos fortalece e com certeza vai chegar muito mais vídeos de comunicação para você, vai facilitar a sua vida, para que a sua vida ascenda, para que a sua vida continue sempre se desenvolvendo. Um grande abraço, até semana que vem. Tchau, tchau.